Olá, você que me assiste, bom dia, Deus abençoe todo o teu dia. No nome de Jesus temos uma palavra de Deus poderosa para a tua vida e o título é Conhecendo Detalhes do Relatório de Deus. Conhecendo detalhes do relatório de Deus. Vamos falar em Josué capítulo 24, o versículo 1, a parte A do versículo 2 e o versículo 13. E você vai ver como Deus atuou no seu povo e como Ele quer atuar na tua vida e na minha vida. Tem promessas de Deus para mim e para você. Então assista esse vídeo até o final. Mas primeiro nós vamos orar e depois ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por este momento. Eu e esta pessoa que assiste este vídeo agora oramos ao Senhor, querendo conhecer o Senhor mais de perto, querendo conhecer os segredos do Senhor. E se o Senhor for prestar um relatório das nossas vidas, queremos saber como é que o Senhor também diria, meu Deus. Por isso, ó Pai, te buscamos, por isso, ó Deus, estamos na tua presença e não só colocamos as nossas vidas na tua presença, mas colocamos nossos familiares e amigos também nas mãos do Senhor. Cremos que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor fala conosco em todo o tempo. Então fale conosco agora, no nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, assim oramos. Amém. Conhecendo detalhes do relatório de Deus. Leiamos então Josué capítulo 24, vamos ter que dividir esse capítulo porque ele é muito rico, é o último capítulo de Josué, então, o último capítulo do livro de Josué, e estaremos terminando então 6 livros juntos, consecutivos. Lemos assim, Josué capítulo 24, versículo 1. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel, onde? Em Siquém. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Que maravilha! Versículo 2, a parte A diz assim: Disse Josué a todo o povo. Ali estavam os anciãos então apresentados diante de Deus, e Josué então dirige ao povo. Disse Josué a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel. Então Josué traz ali uma fala ao povo e disso vamos falar. E no versículo 13 diz, finalizando esta fala de Josué profetizando, diz assim no versículo 13: Assim vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das suas vinhas e dos olivais que não plantastes. Tudo isso, Deus estava dando um relatório para o povo, e queremos lembrar que a Josué, no capítulo 23, Josué termina dizendo ao povo o seguinte: olha, sendo Deus muito bom para convosco, não faltando nenhuma palavra dele para se cumprir, ele cumprindo todas as suas palavras, e todas elas sendo abençoadoras nas vossas vidas, e aqui estão vocês. Isso ele dizia aos anciãos, aos príncipes de Israel, numa reunião separada com eles, não esta aqui, mas do capítulo 23. Então ele diz: o meu conselho é não se apartem do Senhor, não se afastem do Senhor, não deixe de invocá-lo, não deixe de buscá-lo, porque fazendo isso, vocês perecerão nesta boa terra que Deus vos dá. Você já viu pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas que subiram na vida, que estão lá no top das finanças, têm uma vida maravilhosa, mas que não servem a Deus e começam então a perecer nos seus caminhos, começam a perder isso, a se enfermar naquilo, a ver sofrimentos familiares, mesmo tendo riqueza, mesmo estando numa posse muito boa. Isso Josué estava dizendo a eles, depois de serem tão abençoados: não afastem do Senhor, não abandone a Deus, porque se vocês abandonarem este Deus, vocês perecerão nesta boa terra. Foi o conselho dele no capítulo 23, e então entramos no capítulo 24, e Josué resolve fazer a sua última reunião, agora não só com os oficiais,
mas com todas as tribos de Israel. E reuniu onde? Em Siquém. Na mensagem de ontem foi onde tudo começou. Tudo começou ali em Siquém. Agora Josué está dando a sua última reunião também naquele lugar em Siquém, onde tudo começou. Mas Josué pensa em falar com o povo e Deus interfere no assunto. Josué então está preparado para se despedir, mas Deus entra no assunto e Deus toma a fala. E quando Josué diz: vocês anciãos, vocês juízes, vocês príncipes, vocês líderes, cheguem para cá e eu quero falar com vocês aqui diante de Deus para o povo. Josué abre a boca para falar, e quando ele abre a boca, ele então começa a dizer: e assim diz o Senhor Deus. E Deus começa a dar um relatório para o povo. O meu interesse de você assistir esses vídeos comigo, de você estar sempre comigo neste canal, graças a Deus que ontem tiveram mais 2 inscritos, é você aprender a palavra de Deus. Estou terminando agora, desde Gênesis ao último capítulo de Josué, com você detalhes da palavra de Deus. E agora vamos falar desses detalhes, porque Deus entra em ação. Quando Josué diz: assim diz o Senhor Deus, Deus começa a dar o relatório. E Deus vai lá, no princípio, falando basicamente o que eu falei, parte do que eu falei ontem. Olha, existia em Arã Terá. Terá era pai de Naor e pai de Abraão. Todos eles eram idólatras. E eu então chamei a Abraão para sair da idolatria, para sair daquilo que faziam os seus pais, daquilo que os seus pais lhes ensinaram dizendo que é a coisa certa, porque toda idolatria vem de ensinamentos errados e as pessoas seguem idolatrando, né? As pessoas seguem se curvando a santos, a imagens, a ídolos, e eles pensam que estão fazendo certo, mas não estão. Mas estes erros vieram de líderes passados, seus pais. E Deus então diz: e eu chamei Abraão dizendo que ele teria que sair dali. E Abraão então sai, como eu disse ontem. Mas Deus diz: Abraão, então, diante da minha presença, eu fiz promessa a ele, de que eu daria esta terra à sua descendência, mas ele não tinha descendente. Então eu dei a Abraão eu dei Isaque. E a Isaque eu dei Jacó e Esaú. Você vai no relatório de Deus, você vai perceber que primeiro ele fala de Jacó. Ele diz que deu a Abraão, a Isaque, e ele fala de Jacó. Mas quando você vai ver Deus dizendo eu fiz, eu dei, ele, na Bíblia de Israel, ele diz 18 vezes, apesar da nossa Bíblia, traduzida em português só de ser o eu de Deus 7 vezes, na Bíblia de Israel diz 18 vezes o que Deus fez. Eu é que dei a Isaque e Abraão. Eu prometi dar esta terra à sua descendência. Eu dei Jacó e Esaú a Isaque. Eu dei a Esaú os montes de Seir. Mas aí ele não fala que ele deu a escravidão para o povo de Israel. E ele diz: eu dei a Esaú as montanhas de Seir, os montes de Seir. E então Israel desceu, Israel foi para o Egito. É assim que diz Deus. Esse eu de Deus, que ele faz, esse relatório que Deus apresenta, dizendo 18 vezes na Bíblia de Israel: eu que fiz, eu sou Deus, eu estava ali, eu humilhei o Egito. Eu chamei Moisés, eu abri o Mar Vermelho, eu os conduzi no deserto. Deus se apresentando em todos os pontos. Você pega Gênesis capítulo 12, eu creio que o versículo 6, você vai ver o princípio de Deus agindo e Deus prometendo, e você vai ver 200 capítulos até Josué 24, falando
tudo que Deus fez depois que fez aquela promessa, e você vai ver 600 anos da história entre o chamado de Abraão ali, a promessa de Gênesis capítulo 12 até Josué 24, 600 anos de Deus conduzindo, trabalhando, abençoando o povo, porque Ele é Deus. Mas é bom você conhecer a Bíblia. Você vai ver também que Noé, ele entra na arca na idade de 600 anos, para livrar a sua família. Quando você vê a construção da arca e o tempo que Noé trabalhava na arca, condiz com a arca da aliança também, no tempo de Moisés, exatamente de tempo a tempo. Só que Noé entrou na arca para livrar a sua família do dilúvio, para Deus continuar com a geração do justo Noé, aquela a humanidade. Mas lá com Moisés é a arca que entra no meio do povo para abençoar o povo. Não é o povo que entra na arca, é a arca que entra no meio do povo para conduzir o povo. A Bíblia diz que a arca de Noé navegava sobre as águas. E ali agora está a arca movimentando como bênção, a arca da aliança, movimentando como bênção para o povo no deserto, para conduzir o povo até a terra prometida. A arca de Noé também, ela flutuou nas águas de um lugar para outro. A arca da aliança também foi andando de um lugar para outro. A arca de Noé pousou na terra boa. A arca da aliança também atravessou o Jordão e entrou na terra boa. E ali estava em Siló, na terra boa. Agora está em Siquém, cidade histórica que o nome dela só foi mudada nos anos 600 e pouco, né? Para esqueci o nome agora, Nablus, né? Que era a cidade de Siquém. Esta cidade famosa onde pisou Abraão, onde pisou Jacó, como eu disse, e agora está pisando o povo de Deus. E justamente Josué vai ali para Deus dizer para o povo: foi eu que fiz tudo isso, eu que vos coloquei aqui, eu que vos conduzi, eu estive com você, eu fui com você, povo de Israel, eu fui e sou Deus na tua vida. E aí ele termina no versículo 13 dizendo: assim vos dei uma terra em que não trabalhaste. Foi promessa de Deus. Cidades que não edificaste, foi eu que vos dei. E vocês habitais nessa cidade, vinhas que vocês não plantaram e olivais que vocês não plantaram, e agora vocês desfrutam da minha bênção. Nestes 600 anos que eu prometi a Abraão, eu trabalhei para vocês. Eu fiz esse povo cananeu trabalhar para vocês, edificar, e eles edificando, eles foram pecando até que o caldo entornou, até que o copo deles se encheu nas iniquidades, na idolatria, na imoralidade, porque os cananeus estavam vivendo numa situação que já não tinha mais pudor, não tinha valor moral, e isto cheirou mal novamente, como lá no dilúvio, as narinas de Deus, e Deus diz: eu vou destruir esse povo agora, colocando o meu povo aqui, como Deus fizera com o justo Noé, agora ele faz também com o justo Abraão. 600 anos de história, e Deus conta. Parece semelhante à vida de Abraão, 600 anos. Deus, no tempo de Abraão, estabeleceu 120 anos. Ele diz: não vou contender perpetuamente com o homem mais. Vou estabelecer uma idade de 120 anos. Se você pegar esse número aí, você vai ver quantos anos Moisés viveu? 120 anos. A Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando você conhece a Bíblia e você começa a viajar nela, você perde noção do tempo. Você perde noção do gasto de tempo. Você não quer saber o tempo que você está ali, porque você quer aprender e quer desfrutar da palavra de Deus. E Deus estava dizendo exatamente isso: povo meu, quando Jacó chamou aqui
o local naquele altar do Deus de Israel que ele edificou aqui em Siquém. Ele estava lavrando este momento agora, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Foi eu que vos conduzi para estarem agora onde vocês estão, com mãos fortes, com braços fortes. Fui eu que fiz tudo isso por vocês. Ah, que palavra forte de Deus e do profeta Josué. Você não vê ninguém quase, ou talvez ninguém, falando que Josué era um profeta. Eis aí mais uma profecia de Josué, entregando para o povo, sendo usado como boca de Deus para o povo, Deus se identificando com o povo. E agora eu volto ao título dessa mensagem: conhecendo detalhes do relatório de Deus. Você precisa conhecer Deus de perto. Eu preciso conhecer Deus de perto e conhecer como é que Deus trabalha, porque senão seremos engolidos com as filosofias deste mundo. Você precisa conhecer Deus como Ele é, e Ele quer se deixar ser conhecido por você desta forma. E se Deus passasse um relatório meu e teu, como seria? Meu servo, minha serva, é eu que tenho cuidado de você. Não pense que é a tua força, não foi o teu arco, ó Israel, não foi a tua flecha, a tua lança que te fez chegar aqui, foi a minha mão forte. Quando Josué, no capítulo 23, ou 22, 23, ele profetiza que um homem combaterá 1000, vencerá 1000, perseguirá 1000. Esta profecia de Josué se cumpre exatamente em Sansão. Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Um homem matou 1000. Josué estava profetizando para o povo. Só que o povo, às vezes, não estava entendendo a essência, o poder da qualidade da profecia de Josué. Eu também estou falando com você nesta hora, e talvez você não vai entender o tamanho do poder de Deus na tua vida e o quanto Deus quer operar na tua vida. A Bíblia é para isso. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Pode todos dizerem o contrário. Eu acredito na palavra de Deus. Pode todo mundo falar contrário. Eu aprendi na palavra de Deus que Deus é Deus. E não me importa para onde eles vão. Ontem eu estava pensando numa pergunta. Se alguém perguntasse a mim: pastor, se Jesus resolvesse ir para o inferno, você quer morar com Jesus por toda a eternidade, você iria para o inferno com ele? E eu, trabalhando, pensando nisso, eu disse: eu iria para o inferno com Jesus. Sabe por quê eu iria para o inferno com Jesus? Porque se o inferno for trevas, e onde Jesus chega, ele é a luz. Então ele brilharia a sua própria luz, até mesmo no inferno. Ele é a luz. E diante dessa luz não há trevas que possa resistir. Ele é Deus, e diante deste Deus não há problema, não há enfermidade, não há situação difícil que possa resistir. Quem é Deus? Ninguém é Deus acima do Senhor. Ele humilhou. Nos meus estudos, nos meus vídeos, você vai me ver falando: Deus humilhou os deuses do Egito. Deus humilhou os deuses do deserto. E agora Deus está humilhando todos os deuses da terra de Canaã e dizendo: agora chegou o meu povo aqui e eu vou provar através do meu príncipe. Porque Israel significa príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus e com homens e venceu. Então, esse que lutou com Deus e com homens e venceu foi chamado de Israel, príncipe de Deus. Agora, povo meu, dizia Deus, andem como tal nessa terra. Porque fui eu que os coloquei aqui com braço forte. Eu feri o Nilo, eu operei no deserto. E agora eu abri o Jordão e vos passei para cá.
e vos fiz vencer reis. Eu venci por vocês. Eu pelejei, como diz Josué, por vocês. Agora vocês estão aqui, na linda terra que eu prometi. Terra que vocês não fizeram, não compraram, não adquiriram pelas próprias forças. Eu disse que daria a vocês. Estou dando a vocês. Deus quer agir assim em você. Deus quer agir assim em mim. Mas nós precisamos conhecer verdadeiramente quem é Deus, conhecendo detalhes do relatório de Deus. Que Deus possa falar com você nesta mensagem, que você possa ter uma intimidade tremenda com Deus, que você possa desfrutar do amor de Deus na tua vida, dos cuidados de Deus na tua vida, e você possa dizer: ninguém é Deus acima do Senhor meu Deus. Ele quer abençoar você. Amanhã, possivelmente, terminaremos o livro de Josué. Não foi possível terminar hoje. Terminaremos amanhã o livro de Josué. E então entraremos numa nova etapa nas nossas vidas. Ainda Deus operando no meio de um povo que é temente a Ele. Se você temer a Deus, Ele abençoará você. Se você buscar a Deus, Ele abençoará você. Hoje eu acordei 4h45 da manhã, porque Deus me despertou para orar, como me desperta todos os dias, para falar com Ele. E então Ele fala comigo, e eu recebo a mensagem para falar com você, e para abençoar a tua vida, como está sendo agora, no nome de Jesus. Você quer ser íntimo de Deus? Você quer conhecer em detalhes o relatório de Deus? É só você buscar a Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu sou o teu servo, sou a tua serva. Eu quero, Deus, que o Senhor fale das tuas intimidades, dos teus segredos comigo. Eu sou vaso do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor, e me rendo aos teus pés para te adorar, para te bendizer, para te exaltar. E eu sei que o Senhor se agradará desta minha atitude, deste meu caminhar contigo. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família em nome de Jesus. E não vá sumir. Esteja comigo amanhã e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu no nome de Jesus.